Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre os 10 mandamentos. Já estudamos aí os primeiros mandamentos até a semana passada, e na lição de hoje, que é a lição de número 7, nós iremos estudar honrarás pai e mãe. Então nós temos lições aí preciosas para extrairmos, para aplicarmos a partir da palavra de Deus, com base neste título, nesta lição. Que o texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, assim diz o texto bíblico: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática, que é a orientação didática, a aplicação da lição, diz assim: honrar pai e mãe vai além da simples obediência, implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Muito bem, na nossa aula de hoje nós vamos tratar a respeito deste importante assunto, justamente num período, numa época em que há uma lassidão em relação a este mandamento. Muitos filhos não honram, não consideram os seus pais. Então, você quer conhecer melhor esse assunto? Continue conosco, voltaremos em seguida para dar início ao nosso debate. Queridos irmãos e amigos, ouvintes do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, pelo canal 38 TV AD Mossoró. É uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para estudar mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Só lembrando, o nosso estudo é a respeito dos 10 mandamentos, a respeito do decálogo. Já estudamos os 4 primeiros mandamentos. Agora, na lição de hoje, o estudo trata do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Só para lembrar do decálogo, os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 8 são proibições, ou o que chamamos também de mandamentos negativos, que começa com uma negativa, né, com um não, com a palavra não, são proibições. E 2 mandamentos são mandamentos positivos, que são mandamentos referentes a uma obrigação, uma recomendação, mandando-se fazer alguma coisa. Então, a lição passada estudamos a respeito do sábado, é um mandamento positivo, e hoje o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E aqui nós vemos a preocupação de Deus com a família. A família é uma obra de Deus, a família é uma criação de Deus, é uma instituição divina. E mais do que nunca neste século XXI, a família tem sido muito atacada, tem aparecido vários conceitos diferentes de família, várias relações familiares não convencionais ou contrárias à recomendação da palavra de Deus. Então, as famílias têm sofrido sucessivos golpes, na sociedade contemporânea. A família começa com o casamento de um homem e uma mulher. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E deste amor entre um homem e uma mulher, que começa o casamento, vai aí nascer os filhos que são bênçãos do Senhor, e são bênçãos que Deus deu para os pais criarem, para os pais cuidarem. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor, que Deus deu para os pais cuidarem. E a relação entre pais e filhos, a relação entre filhos e pais, ela precisa seguir determinados preceitos, precisa seguir determinados princípios estabelecidos na palavra de Deus, para que assim todos sejam abençoados, tanto os pais, como toda a família e a sociedade de modo geral. Então, este é o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E aqui nós queremos já introduzir
uma diferença importante entre honrar e obedecer. Quem honra, obedece, mas nem todo mundo que obedece, honra. Tem pessoas que obedecem à força, tem pessoas que obedecem contra a vontade, tem pessoas que obedecem com medo de uma punição e assim por diante. Mas se tiver qualquer oportunidade, não irá mais obedecer. Mas honrar é muito mais do que isso. Então aqui em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, o 5º mandamento começa com este verbo aqui no imperativo: honra a teu pai e a tua mãe. Então aqui no tópico 1.1 da nossa lição, fala sobre diferentes pais que nós temos pais biológicos, pais espirituais e pais intelectuais. Os mais comuns, pastor Zé Roberto, que estamos mais acostumados, relacionado aos pais biológicos. Os pais biológicos são aqueles, evidentemente, que geram seus filhos, e isso eles são representantes de Deus. Observe que ser pai e ser mãe é uma dádiva divina muito grande, porque Deus, ele criou, vamos dizer assim, diretamente com as suas próprias mãos, apenas Adão e Eva. E ele delegou esse poder a nós, pais, de criar uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, de gerar uma pessoa. Então, o pai biológico, ele tem uma responsabilidade muito grande, e porque ele gerou uma alma, ele gerou uma pessoa que tem corpo, alma e espírito e tem um destino eterno. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, é importante que a gente considere que esse termo pai, utilizado aqui nessa lição, tem uma dimensão aqui tripla, de acordo com o nosso comentário. O pai pode ser um pai biológico, como o pastor Fábio acabou de destacar, pode ser um pai espiritual. Inclusive, ao longo da Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo se referindo a Timóteo como seu filho na fé. Então, nós somos pessoas que podemos gerar filhos espirituais, aquela pessoa que nós levamos até os pés de Cristo, que a conduzimos, que a discipulamos. Então, se trata de um filho espiritual, bem como os pais intelectuais, que são aquelas pessoas que nos mentoriam, que nos orientam, que servem de instrução e inspiração para as nossas vidas. Infelizmente, meu caro telespectador, telespectadora, nós vivemos hoje numa sociedade de contestação. E essa contestação da nossa sociedade, ou desta sociedade, ela encontra respaldo bíblico aqui na epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, versículo 1 e 2, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Então, essa é uma característica da sociedade antes do arrebatamento da igreja, um dos sinais dos últimos dias da igreja na terra. E nós temos testemunhado isso, porque a psicologia moderna, ela tem incitado as pessoas a, inclusive, negarem os seus pais. Há um movimento muito forte hoje, as pessoas sendo instruídas, sendo, de certo modo, doutrinadas a negarem os seus pais. E há aqueles que acreditam, inclusive, que os pais só trouxeram para os filhos traumas, perturbações, angústias, e há todo um movimento, em alguns contextos acadêmicos, inclusive, para que essa negação aconteça. Esse é um movimento que vai de encontro à Bíblia, à Palavra de Deus, justamente porque a gente precisa avaliar o valor que os nossos pais têm, e especificamente o pai biológico, ou o pai de criação, ou seja, ele mesmo o pai intelectual, ou mesmo um pai espiritual. Não necessariamente os pais traumatizam os filhos. Evidentemente, aqui a gente não pode desconsiderar essa possibilidade. Existem algumas pessoas que carregam traumas na vida por causa de uma criação complexa, tumultuada e problemática. Mas esses casos não podem ser generalizados. E o objetivo dessa lição de hoje é de nós atentarmos para
o valor, pastor Fábio, o valor que os pais têm e a consideração, inclusive este é o tema da lição, o verbo honrar, dá justamente esse sentido de levar em consideração. É isso aí, pastor Zé Roberto, isso aí, meu querido telespectador, fala sobre um princípio de autoridade. Nós estamos sempre debaixo de autoridade. Podemos até exercer autoridade sobre alguém, mas sempre estamos debaixo de autoridade. E esse princípio de submissão às autoridades superiores já vem desde o céu. E Jesus, ele deu o maior exemplo para nós, porque ele mesmo sendo Deus, ele tendo os mesmos atributos e poderes do Pai e do Espírito Santo, ele viveu aqui na terra como um filho, submetendo-se à vontade do Pai. Ele sempre procurou fazer a vontade do Pai. Então, os pais, eles são pessoas que receberam de Deus autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos. Então, eles são representantes de Deus na família. Honrar e temer aos pais significa fazer o mesmo em relação a Deus. Um filho que se rebela contra o seu pai, contra a sua mãe, ele também está se rebelando contra Deus, porque o representante, a autoridade em primeira instância sobre os filhos são os pais. E Deus também, quando se relaciona conosco, ele também usa essa figura paterna. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou: Pai Nosso que estás no céu, o Espírito Santo que está em nós clama, Abba, Pai. Então nós temos esta relação com Deus como o nosso Pai. Mas a Bíblia também fala que não existe apenas os pais biológicos, mas também existem os pais espirituais. Nós observamos, por exemplo, no Velho Testamento, que Eliseu considerava o Elias uma espécie de pai na fé, um pai espiritual, que orientava, que guiava e que cuidava da vida espiritual de Eliseu. No Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo como um pai espiritual, como um pai na fé, tanto de Timóteo quanto de Tito. Por várias vezes, Paulo chama Tito de filho na fé, chama Timóteo de filho na fé. E com relação aos pais intelectuais, nós temos aí os nossos mestres, aqueles que nos ensinam no dia a dia, aqueles que nos ensinaram em alguma época passada. Então, os mestres, aquelas pessoas que formam discípulos, os nossos professores, eles também são pais intelectuais com os quais a gente pode aprender. Eu trabalho, por exemplo, no meio acadêmico e trabalho com pós-graduação, e eu oriento estudantes de mestrado, oriento estudantes de doutorado, e a relação de orientador com estudante orientado é essa relação de pai intelectual. A gente aprende com o nosso orientador, e nós, como orientadores, também ensinamos a outros, fazemos outros discípulos. Então, em qualquer lugar em que chegarmos, iremos sempre encontrar alguém melhor do que nós em alguma área, e devemos ter humildade suficiente para reconhecer essa autoridade. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, aqueles que atuam na área da pesquisa, na área do estudo, sabem que devem muito aos seus antecessores. Eu quero aproveitar aqui e lembrar uma frase, que, se não me falha a memória, ela é de Isaac Newton, e ele dizia que os achados científicos dele dependiam muito daquilo que ele havia se fundamentado através dos pesquisadores que vieram antes dele. E ele dizia assim: se eu conseguir chegar ou ver mais longe, é porque eu estava ancorado nas costas de gigantes. Então é importante a gente ter essa humildade de saber consultar o pensamento daqueles que escreveram antes de nós, aqueles que disseram coisas importantes, inclusive os pais na fé. Nós precisamos voltar constantemente ao texto bíblico, aos fundamentos da verdade, ouvir os nossos pastores, as nossas autoridades eclesiásticas, ler os clássicos, os compêndios,
teológicos e levar em consideração aquilo que foi escrito pelos estudiosos da área da teologia. Evidentemente, a Bíblia é a nossa autoridade de fé e prática, mas nós não podemos considerar já a contribuição que todos esses servos de Deus nos deixaram através do estudo bíblico. Então, fica aí, meu amado irmão, essa dimensão mais ampla que nós queremos apresentar aqui do conceito de paternidade a partir do que nós temos estudado. Então, levar em consideração os pais biológicos, e eu aqui aproveito para ampliar e dizer assim, os pais de criação. Algumas pessoas não tiveram filhos, mas adotaram filhos e têm esses filhos em estima e consideração, e são pais e mães de fato e de direito. Então essas pessoas também são dignas de honra. Também os pais intelectuais e os pais espirituais. Então, considere o seu pai, saiba da importância que ele tem na sua vida e seja grato por tudo que eles fizeram por você. Nós vamos ter agora um intervalo, um rápido intervalo. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos e amigos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o debate da nossa lição de hoje. Hoje estamos aqui estudando a respeito do quinto mandamento. O quinto mandamento está aqui em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, que afirma o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, meus amados telespectadores, os pais, não somente o pai e não somente a mãe, mas os dois, os pais, eles têm uma tarefa muito importante, uma missão muito importante. Há um ditado popular aí que diz que pai não é somente aquele que gera, não é somente aquele que faz, biologicamente falando, mas é aquele que cria, aquele que educa, aquele que cuida, aquele que dá amor, aquele que dá carinho. Então, os pais têm uma missão muito grande, uma responsabilidade muito grande. Deus deu ao ser humano a capacidade de gerar filhos, e essas pessoas, esses filhos, eles têm um destino eterno. Eles precisam ser educados e ensinados para serem bons cidadãos, tanto da terra quanto bons cidadãos do céu. Afinal de contas, nós como cristãos não devemos gerar filhos para povoar o inferno. Muito pelo contrário, devemos gerar filhos para povoar o céu. E para que ele seja bom cidadão, tanto da terra quanto do céu, precisamos criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, alguém disse uma certa vez que filho é uma pedra preciosa, bruta e rara, que Deus entrega aos pais, e o dever deles, ou seja, o dever dos pais, é esculpir essa pedra, é limpar e moldar o novo ser de forma a torná-lo único, para posteriormente devolvê-lo a Deus na forma de um adulto feliz, íntegro e temente a Deus. Então, nós pais fazemos esse trabalho de lapidar essa pedra preciosa, de cuidar, de ajudar, de educar os nossos filhos, moldando o temperamento, formando, contribuindo para a formação do seu caráter, da sua personalidade, e apresentando Cristo, apresentando Deus aos nossos filhos. É o nosso primeiro campo missionário. Então, por causa, meu querido telespectador, por causa desta missão tão importante que os pais têm, essa responsabilidade diante de Deus de ajudar os filhos, por causa desta missão, dessa dedicação e este amor sem reserva, por causa disso, os filhos devem honrar os pais. Então, aqui no tópico 2.1, vocês estão vendo aí a figura, a imagem, nós devemos ter obediência e honrar aos nossos pais, não somente ao pai, mas também à mãe, ou seja, tanto ao pai e à mãe. E este verbo honrar é um imperativo intensivo, ele é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma possibilidade que se abre, mas é uma regra geral.
é uma obrigação de todo e qualquer filho honrar o seu pai e a sua mãe. E aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção sobre a distinção da questão de honrar e obedecer. Todo filho que honra seus pais, ele obedece a seus pais, mas nem todos aqueles que obedecem honram. Então aí a diferença também de temor e ter medo. Nenhum pai gosta que o filho tenha medo dele, mas que o filho tenha temor. Temor fala de respeito, de consideração, de honra. E ter medo não é bom, a relação entre pai e filho, em que o filho tem medo do pai, com medo do pai castigá-lo por alguma coisa, mas os filhos devem honrar os seus pais, né, por consideração, porque reconhece a autoridade de Deus sobre a vida dos pais. E aqui, pastor Zé Roberto, o mandamento divino, tanto aqui em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, quanto a repetição deste mandamento em Deuteronômio 5,16, e também a citação dele por Jesus em Mateus 15,4, fala aqui que não depende da idade. O filho deve honrar os pais, independentemente se esse filho é uma criança, adolescente, jovem ou adulto, não é isso mesmo? Isso mesmo. Dentro do contexto da sociedade judaica, tem um texto bíblico aqui que vale a pena ser lido, se encontra lá no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 9, diz assim: quando um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Então, a expressão deste versículo mostra a gravidade, pastor Fábio, deste tipo de pecado na sociedade judaica. O filho que amaldiçoasse o pai, ele deveria ser punido com a morte. Isso demonstra a consideração que os pais tinham naquela sociedade. Evidentemente, hoje essa orientação não se aplica, ninguém vai matar um filho porque ele amaldiçoa, desobedece ao seu pai. Mas fica aí a orientação enquanto princípio. E aquilo que o pastor Fábio apontou. Aí no ponto seguinte da nossa lição, 2.2, em relação ao filho adulto. Tem gente que diz assim: não, o filho cresceu, agora ele alcançou a maioridade, então ele tem liberdade. Já casou, já constituiu outra família. Constituiu outra família, não precisa mais obedecer nem considerar os seus pais. Longe disso. É verdade. Ele, mesmo tendo se casado, mesmo tendo seus filhos, mesmo tendo a sua autonomia financeira, mesmo assim ele continua sendo devedor de honra aos seus pais. É importante que se considere isso. Nós temos uma parábola contada por Jesus lá em Lucas, capítulo 15, 16, do texto bíblico. A gente vê ali o filho pródigo querendo ir embora, pedindo ao seu pai parte da sua herança, gastando tudo dissolutamente. E o sentimento que eu tenho, pastor Fábio, ao ver e ao ler esse texto, é que isso acontece muitas vezes, em muitos contextos, dentro e fora da igreja. Filhos que se distanciam, chegam numa idade já um pouco mais avançada, alcançaram a maioridade e iam para a igreja, caminhavam com seus pais para a igreja, mas acharam que agora, com a maioridade, eles têm plena liberdade, não quero mais a igreja, não quero mais saber de Deus, e assim como o filho pródigo, partem e vão embora em busca de um mundo, de prazeres. E o que compete aos pais? Nesse caso, como fez o pai por aquele filho pródigo, aguardar de braços abertos, orar por eles, na expectativa de que um dia eles retornem. Agora, fica aí a orientação, para que os filhos adultos também considerem os seus pais. Não é apenas as crianças. Evidentemente, Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho, menino, a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele. Evidentemente, essa é uma palavra, é um texto do livro de Provérbios. Provérbios ninguém pode estabelecer como doutrina, mas como uma regra geral, como princípio geral. Evidentemente, se o pai ensina o filho no caminho, orienta, dá instrução no Senhor, a partir da palavra do Senhor, a tendência será esse filho continuar servindo a Deus e caminhando para a casa do Senhor. Mesmo assim, ele terá liberdade, poderá se distanciar, poderá se afastar. Agora, o que não se admite é
que um filho desonre seu pai, amaldiçoe o seu pai, distrate o seu pai, porque isso é um escândalo para a nossa sociedade, é um escândalo para todos nós. Agora, o ponto seguinte da lição, pastor Fábio, trata justamente a respeito do termo grego usado por Paulo, que é tekna, que é justamente o plural de teknon. E aí nós vemos a amplitude dessa orientação, porque, muito embora nós tenhamos lido aqui um texto lá no Antigo Testamento Levítico, esse texto ele é reafirmado no Novo Testamento e ele é defendido no sentido de que os filhos hoje ainda devem obediência e honra aos seus pais. É verdade, a honra e a obediência aos pais é um princípio universal, um princípio moral universal que se aplica a todos os povos, culturas e a todas as épocas, e por isso é que este quinto mandamento, a exemplo de quase todos do Decálogo, foi reafirmado no Novo Testamento. Só para lembrar, dos 10 mandamentos, do Decálogo, apenas o sábado foi abolido no Novo Testamento, mas ainda ficou o princípio da necessidade da gente descansar um dia, não necessariamente naquele dia antes do domingo e após a sexta. Mas os demais mandamentos foram reafirmados no Novo Testamento, porque são princípios para todos os povos. E uma das características da rebeldia, da desobediência, do pecado que afetou toda a humanidade é a desobediência a pais e mães. Nós vemos, o pastor Zé Roberto já leu no início do programa, eu gostaria de ler novamente para reforçar em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, quando Paulo fala que a partir do versículo 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Então a Bíblia, há 2000 anos atrás aproximadamente, já previa, já mostrou aqui que nos últimos tempos, que são os tempos que estamos vivendo agora, uma das características, um tipo de pecado que ia aparecer bastante é o pecado de desobediência a pai e a mãe. Nós vivemos numa sociedade em que os filhos não querem mais honrar seus pais, fala com os pais como se estivesse falando com o parceiro. Antigamente, tinha a relação entre filho e pai, era mais respeitosa. Os filhos tinham mais respeito, mais consideração com o pai e com a mãe. Hoje em dia, muitos jovens aí olham para o pai e para a mãe e trata como um parceiro qualquer. E isso não é correto, existe uma autoridade, os pais devem ser amigos dos filhos, os pais devem ter uma ótima relação, uma aproximação com o filho, etc. Mas esta liberdade não pode se transformar em libertinagem, não pode perder o respeito. Então, é importante como um princípio universal para todas as culturas, para toda a sociedade, os filhos obedecerem aos pais. E isso foi recomendado por Paulo. Paulo, no Novo Testamento, aqui na carta que ele escreveu aos Efésios, ele fala sobre deveres e obrigações do marido, da esposa, mas também ele fala a respeito dos deveres dos pais e dos filhos. A relação entre pais e filhos, que muitas vezes é muito conturbada nos dias de hoje, mas a Bíblia tem a orientação. Da parte dos pais, a Bíblia diz, olha, pais, vocês criem seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, ensina o menino no caminho em que deve andar, e tem mais, vocês não provoquem a ira dos vossos filhos. Ou seja, os pais têm autoridade sobre os filhos, mas ele não deve abusar dessa autoridade a ponto de provocar ira nos seus filhos. Por outro lado, Deus também responsabilizou os filhos. Toda relação tem direitos e deveres, tem cláusulas que dá direitos e deveres para ambas as partes.
Então, da parte dos filhos, diz a palavra de Deus em Efésios 6:1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é justo. Isso Deus não está pedindo demais. Isso não é uma coisa absurda. O filho não dá a vida pelo pai, mas o pai dá a vida pelo filho. A mãe dá a vida pelo filho. Os pais se sacrificam, faz de tudo pelos filhos. Ao contrário, né, nem todo filho está disposto a se sacrificar tanto assim pelo seu pai ou pela sua mãe. Então aqui a palavra de Deus diz, não é questão de ser do Novo ou do Velho Testamento, de se é para Israel ou para a igreja, mas ele disse, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Então já mostra aqui que essa obediência ao pai e à mãe já é um princípio que vem de Deus, um princípio de autoridade que vem de Deus, e diz, porque isto é justo. Não é pedir demais, não é exigir demais. Deus não se agrada de rebeldia. O pastor Zé Roberto já leu aqui, na época da lei, lá em Israel, no Velho Testamento, se um filho desonrasse o seu pai, se o filho ferisse o pai, se o filho fosse rebelde com seus pais, se os filhos amaldiçoassem, falasse palavras de maldição contra seu pai, era punido com a pena de morte, de tanto rigor que se exigia naquela época. Então, nós vamos fazer um breve intervalo neste momento e daqui a pouco a gente retorna para mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fique conosco e até já. Caro telespectador, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje o mandamento honrarás pai e mãe. Muito importante, adequado, apropriado para os dias atuais, nos quais nós estamos vivendo, em que as pessoas têm, infelizmente, dado pouca atenção aos seus pais. E o ponto que nós vamos tratar neste tópico é justamente a respeito do sustento, o cuidado com os pais. Algumas pessoas acham que não tem mais responsabilidade com os seus pais, principalmente aquelas pessoas que se casaram, constituíram uma nova família, uma nova casa, e agora, porque tem as suas contas, tem as suas responsabilidades, acham que os pais devem ser esquecidos. Nós queremos dar uma palavra de orientação, inclusive uma palavra pastoral. É preciso que o nosso caro telespectador avalie, existem casos e casos. Existem casos de pais que, felizmente, graças a uma condição social na qual eles investiram, eles têm uma condição financeira suficiente, necessária para que eles se sustentem. Quando isso acontece, isso é bom, de certo modo, os filhos não têm esse tipo de preocupação, mas tem outro tipo. De repente tem a necessidade de um afago, de um abraço, da presença, de uma visita. Então é importante que os filhos ponderem, avaliem a situação dos seus pais. Muitos pais querem tão somente um minuto de atenção, um abraço, um acolhimento. Então é importante que se leve isso em consideração. Um aspecto que tem sido extremamente discutido na nossa sociedade é a questão dos asilos. Alguém questiona, se é certo ou errado colocar o pai no asilo, o pai cuidou do seu filho, tal, se sacrificou por ele. Bem, a orientação que se dá é que o mais importante é que os pais estejam próximos dos filhos, que os filhos tenham a oportunidade de cuidar deles. Mas existem casos e casos. Em algumas situações em que os pais não têm o cuidado, a atenção, nesses casos existe a possibilidade de, respeitando a vontade do pai, ele pode escolher o ambiente no qual ele quer ficar e no qual ele melhor acredite que irá conviver. Agora, a palavra mais importante, a orientação prática que nós queremos deixar é que você, filho, não esqueça do seu pai, da sua mãe. Honre, lembre-se do sacrifício dele ou dela por você. Talvez você hoje esteja aí na sua casa, diante da TV, você tenha a sua conta bancária, o seu emprego, a sua estabilidade, mas se lembre que para que você tivesse alcançado, para que você chegasse aonde você está hoje, seu pai caminhou muito, se sacrificou horas, deve ter caminhado
estradas e mais estradas, tomado chuva, sofrido bastante, para que você hoje desfrute da condição social, financeira e da estabilidade que você tem. Então é importante que você olhe para o seu passado, né? Tem um provérbio aí muito interessante que diz assim: quando você for martelo, lembre-se que um dia você já foi prego, né? A aplicação que a gente faz é: lembre-se que para a situação na qual você está hoje, os seus pais investiram em você. De repente ele pagou uma boa escola para você estudar, de repente ele pagou um plano de saúde, ou mesmo se não teve essa oportunidade, mas ele lhe incentivou ao estudo, lhe levou à escola, lhe levou ao médico quando você precisou. Então, é importante que você retribua esse cuidado para com seus pais. Não é isso, pastor Flávio? É isso aí, pastor Zé Roberto. Por um motivo de gratidão e de amor, a principal característica e a mais importante do cristão é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda mais quando se trata dos pais. Honrar pai e mãe não é só no dia dos pais e no dia das mães você comprar um bom presente para o seu pai ou para a sua mãe, ou levar a sua mãe para jantar fora, para almoçar fora, levar o seu pai para jantar fora. Não é só isso. Nós temos que honrar todos os dias do ano, sempre, em todos os momentos. E muitas vezes, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, os nossos pais, eles não querem somente a questão do sustento financeiro. Às vezes tem filho, tem pessoa que acha que dinheiro compra tudo, dinheiro paga tudo, dinheiro substitui tudo. E não é assim. Você com dinheiro pode até colocar num bom asilo, com dinheiro você pode até pagar pessoas para cuidar do seu pai e da sua mãe, mas nunca é igual a você. Muitas pessoas na terceira idade hoje sofrem por causa da solidão. Muitos idosos, eles sofrem de solidão, sofrem de abandono, eles têm aquele sentimento de rejeição, se sentindo abandonado, porque o filho se preocupa com tanta coisa na vida e nunca se lembra do pai. A filha se preocupa com tanta coisa na vida, nunca se lembra do pai, nunca se lembra da mãe. Então, os pais, eles não querem só comida, eles não querem apenas o dinheiro para comprar o remédio, mas eles querem, sobretudo, amor, carinho, consideração. E é isso que o mandamento, o quinto mandamento do Decálogo fala, é honrar pai e mãe. Então essa honra, essa palavra, esse verbo honrar, vai muito mais além do que obedecer, vai muito mais além do que sustentar financeiramente, economicamente, mas dá amor, dá carinho. Lembre-se de uma lei infalível e que está na Bíblia também, que é a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Às vezes tem filhos que não trata bem os seus pais, e aí o que acontece? Ele também gera filhos, e os seus filhos, se eles forem criados por você, vendo você desonrar o seu pai e a sua mãe, a tendência é que no futuro os seus filhos também façam a mesma coisa com você, ou até pior. Então, se você quer chegar à sua terceira idade, tendo os seus filhos lhe honrando, tendo os seus filhos considerando você, cuidando de você, cuide do seu pai agora, cuide da sua mãe agora, para poder você colher bons frutos amanhã. Agora, meu querido telespectador, a gente já falou aqui, pastor Zé Roberto, apóstolo Paulo ratificou esse mandamento de honrar pai e mãe aqui no Novo Testamento. A gente já viu o texto de Efésios no capítulo 6, quando ele diz que devemos honrar pai e mãe e também obedecer a pai e mãe. Mas também uma outra pessoa, até mais importante do que Paulo, que é Jesus, ele também ratificou esse mandamento de honrar pai e mãe. Só lembrando, dos 10 mandamentos do Decálogo, apenas o sábado não foi ratificado no Novo Testamento. Os demais foram reafirmados no Novo Testamento. E o quinto mandamento também. Então, uma certa vez, Jesus estava falando com os anciãos, porque tinha a chamada tradição dos anciãos,
que eles inventavam muita coisa e muita malandragem para poder, muitas tradições para poder invalidar o mandamento de Deus por causa das tradições. Então eles colocavam as tradições dos homens, os costumes humanos, costumes e tradições malucas, doidas, no mesmo pé de igualdade ou até mais importante do que a palavra de Deus. Então aqui em Marcos, no capítulo 7, versículo 9, Jesus falou: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido de morte. Então Jesus estava aqui citando a lei. E Jesus estava questionando os anciãos porque eles estavam ensinando assim: porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, pastor Zé Roberto, nós vemos aqui que Jesus, ele disse que esse mandamento de honrar pai e mãe é palavra de Deus e que os anciãos, os judeus ali, eles estavam invalidando este mandamento por causa de uma tradição dele. Mas ele disse que os anciãos, eles usavam de malandragem, para inventar uma desculpa, aquela história de uma brecha na lei, um pretexto, um subterfúgio, muito bem. E ele disse, é o tal do corbã. Explica aqui para o nosso telespectador. Essa história do corbã era uma oferta que era destinada ao templo, e através dessa oferta que era destinada, eles se sentiam acobertados, digamos, desobrigados de ajudar os pais. Ou irresponsabilizados de ajudar o pai. Então, quer dizer, não, eu já dei a minha oferta ali ao templo, já fiz a minha dedicação ao templo, então eu estou desobrigado, né? Eu estou desobrigado de sustentar e de manter os meus pais. Então, meu querido irmão, isso era um subterfúgio perigoso, danoso, irresponsável, e que foi criticado pelo nosso Senhor Jesus. Então, a aplicação direta que a gente faz é que não podemos utilizar subterfúgios, meios, caminhos que venham a tirarmos o foco dessa responsabilidade. Quer dizer que eles pegavam a sua oferta, davam uma oferta em dinheiro lá para o templo, e porque dava essa oferta, alguém lá do templo fazia a cabeça deles e dizia: olha, você trazendo uma oferta aqui para o templo, não precisa ajudar os pais. Não. Se você vai gastar R$100 com os pais, e você traz 10 para cá, ou 20 aqui para o templo, aí você está desobrigado de ajudar os pais. Exatamente. E aí, pastor Fábio, é bom que a gente... Tinha a concordância dos religiosos na época, porque queriam dinheiro. E aí é importante que a gente faça aqui um esclarecimento. Tem muita gente que se dedica tanto à igreja, isso é uma aplicação importante. É verdade. Se dedica tanto à igreja que se esquece dos seus pais. Né? Gente que está na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, leva tudo, contribui com tudo para a igreja. Glória a Deus pela sua vida, pela sua dedicação. Né? Louvamos a Deus pelo seu entusiasmo na obra de Deus, mas não pense que a sua dedicação à obra lhe tira a responsabilidade do cuidado dos seus pais. Você já foi ver lá o que é que seu pai está precisando? Se ele está precisando de um abraço, de um cuidado, de um afago. Não, estou na igreja, estou servindo a Deus, estou fazendo a obra. Faça a obra, mas não esqueça da responsabilidade dos seus pais. E às vezes, pastor Roberto, às vezes tem gente até que usa um ditado assim: não, eu cuido da obra de Deus e Deus cuida da minha família. Não, isso não existe. Não existe, isso aí é malandragem também. Isso é o corbã dos dias atuais. É o corbã atual do século XXI. Na verdade, meu querido irmão, meu querido amigo telespectador, Deus faz por nós e por nossa família aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que é obrigação nossa, Deus não vai fazer por nós. E aí, pastor Fábio, inclusive Timóteo dando as orientações Paulo dando as orientações a Timóteo, né? Você pode até destacar o versículo aí. Dá as orientações de que uma das credenciais para o obreiro é que ele cuide bem da sua casa e do seu lar. Exato. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, Paulo disse assim a Timóteo: manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém, presta atenção,
Presta atenção, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha aqui, meu querido irmão, meu querido amigo telespectador, como a palavra de Deus é forte, e eu vou repetir, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, nada de subterfúgio, nada de malandragem, nada de desculpa esfarrapada. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, a nossa família, cuidando da nossa família, dos nossos pais, cuidando dos nossos cônjuges, cuidando dos nossos filhos, dos nossos irmãos e assim por diante. O problema, pastor Zé Roberto, é que o ser humano, ele gosta muito de ficar num extremo ou no outro, né? Muitas vezes é 8 ou 80 e nós temos esse costume de querer justificar um erro praticando outro erro. Isso, pastor Fábio. Inclusive, nós temos um problema, que nós estamos numa sociedade extremamente utilitarista, pragmática, e às vezes as pessoas não querem se responsabilizar com seus pais, com seus avós, né? Porque diz assim, eles já não servem mais, não produz mais, já não são mais úteis. Então esse é um problema e é um reflexo dessa sociedade pragmática e utilitarista. Nós, os cristãos, não podemos entrar por esse caminho. Somos responsáveis pelos nossos pais, pelos nossos avós, por respeitá-los, por honrá-los, por obedecermos a eles e, sobretudo, cuidarmos deles. Muito bem, nós estamos encerrando mais um bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje o assunto é a respeito do 5º mandamento do Decálogo, a respeito do mandamento de honrar a pai e mãe. Então já temos estudado aqui vários aspectos deste mandamento. E agora vamos para o 4º tópico da nossa lição. O 4º tópico fala entre a lei e a graça. E o tópico 4.1 fala sobre a autoridade dos pais. É interessante, né, que Paulo, quando fala aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1, ele diz, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, os pais, eles têm autoridade sobre os filhos. Deus delegou autoridade ao pai e à mãe sobre os seus filhos. Os pais são representantes de Deus dentro da família para educar, para cuidar, e para conduzir os filhos, criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, esse princípio é tão importante que lá no Antigo Testamento, na época da lei, que era assim, bem mais rigoroso do que agora, evidentemente que agora na época da graça não é assim dessa forma, mas na época da lei, se um filho dissesse palavras de maldição contra seu pai, ele era digno de pena de morte. Se um filho fosse rebelde quanto mais contra o seu pai, ele era punido com a pena de morte por meio de apedrejamento. Então, lá era muito sério. Se ferisse, se um filho batesse no pai, se um filho machucasse o pai e a mãe, ele também era punido com a pena de morte. E nós vemos, nesses tempos trabalhosos da pós-modernidade que estamos vivendo, quantos filhos respondem a pai e a mãe, falam palavras assim terríveis e ferem com palavras. Às vezes, tem palavras que ferem mais do que um tapa. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que falamos, da forma como tratamos os nossos pais. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus, pois os pais eles estão investidos de autoridade divina sobre a vida dos filhos e receberam de Deus a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Então, um princípio universal, por isso que Paulo diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Lá na outra tradução diz, porque isto é
correto. Então, é uma norma, né, existente em todas as civilizações, até mesmo antes de Moisés, antes de Deus dar a lei a Israel. Então, pastor Zé Roberto, o que a gente vê como regra geral é uma coisa natural, vamos dizer assim, em todos os povos, os filhos terem aquela honra, aquele respeito, aquela consideração aos seus pais. Isso mesmo, principalmente nas culturas orientais. A gente vê aí os documentários, os tratados a respeito dessa relação de pai e filho. Então, nas sociedades orientais, isso é muito forte. Aqui no Ocidente... Está meio bagunçado no Ocidente. Infelizmente, aqui no Ocidente, a gente está perdendo, não é, esse sentimento de respeito e de consideração. O interessante aqui, no ponto seguinte, pastor Fábio, a respeito do sistema mosaico, lá no Decálogo, nas 10 palavras, lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é dito assim: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz: para que te vá bem. Então, haviam promessas aí, explícitas de Deus, do Senhor, de Jeová, de Yahvé, no sentido de que os filhos que obedecessem aos seus pais, que honrassem aos seus pais, eles teriam os seus dias de vida na terra, lá na terra prometida, os seus dias de vida prolongados. E promessas, inclusive, de prosperidade, para que as coisas dessem certo na vida deles. Então, evidentemente, essa é uma palavra direcionada primordialmente para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas nós não podemos esquecer que essa mensagem foi reafirmada por Paulo, lá na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, Paulo diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, há uma promessa aí de longevidade, e essa promessa, ela é afirmada, pastor Fábio, meu caro telespectador, nessa relação da lei da semeadura. Ou seja, quantos filhos estão tendo as suas vidas ceifadas antes do tempo, porque ao invés de darem ouvido aos seus pais, estão ouvindo o mundo, estão ouvindo os seus desejos e as suas vontades. O pai, na sua sabedoria, na sua experiência, no conhecimento da palavra, estão dizendo: meu filho, não vá por aí, esse caminho não dá certo. E às vezes, tomado pelo desejo, pela concupiscência, pela vontade de transgredir, de fazer os seus próprios desejos, cumprir seus interesses, deixam de ouvir a voz do pai. E a gente sabe disso, que hoje tem muitos filhos no caminho das drogas, no caminho da delinquência, no caminho do erro, alguns até que já partiram, que já morreram, porque não levaram em consideração as orientações e as palavras dos seus pais, pastor Paulo. É verdade, pastor Zé Roberto. Na época do Velho Testamento, os filhos rebeldes e contumazes, eles eram punidos, né, com a pena de morte, com apedrejamento lá em Israel. E hoje, na época da dispensação da graça, não se aplica mais essa forma de punição, mas os filhos contumazes e rebeldes, hoje em dia, na época da graça, eles são punidos pela lei da semeadura e da colheita. Então, eles colhem o fruto das suas próprias semeaduras. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, telespectador do canal 38, se você quer viver bem na terra, como diz a promessa da palavra de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, Deus promete 2 benefícios àqueles que honram os seus pais. Primeiro é a longevidade. Olha, filho rebelde quanto mais, ele é punido pela vida, pelas consequências dos seus próprios pecados, faz com que ele tenha poucos anos de vida e ele morra logo. E a gente vê aí o número de assassinatos muito grande e cada vez mais crescendo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. O Brasil é um dos países campeões, mais de 50 mil assassinatos por ano, é um número muito elevado, e a gente observa que a maioria das vítimas de homicídio são pessoas jovens,
São pessoas jovens e que têm um histórico de desobediência a pai e mãe. Então, meu querido jovem, minha querida jovem, observe o conselho do seu pai, tome o conselho da sua mãe. Eles têm mais experiência do que você. Eles têm uma visão mais ampla das coisas. Ele já viveu mais e tem mais experiência. E é muito difícil. Não entre pelo caminho da desobediência, de não querer seguir os conselhos dos seus pais. Porque, como diz aqui, você não vai viver bem na terra. Quer viver bem na terra? Obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. O cristão é como filho de Deus. O cristão, como uma pessoa obediente à palavra do Senhor, não terá dificuldade de honrar e de obedecer ao seu pai e à sua mãe. Muito bem, pastor Fábio. E a gente quer aproveitar aqui para destacar, você quer conhecer um exemplo de um filho perfeito, né? Então, o filho perfeito é o nosso Senhor Jesus. Quando criança, lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, está escrito que Jesus desceu com eles aqui eram os seus pais, e foi para Nazaré. E há uma expressão aqui que me chama a atenção em Lucas capítulo 2, versículo 51, diz assim, e era-lhes sujeito. Ou seja, Jesus era sujeito aos seus pais, ele dava ouvidos aos seus pais. Como Deus, Jesus era o Deus de Maria, Jesus era o Deus de José, inclusive Maria chamou ele de Salvador, mas como homem, ele era filho, e como filho, obediente a Maria e a José, como filho de Deus, sujeito ao Pai. Então, este é o nosso maior exemplo. Muito bem, então precisamos aí estar atentos para essa realidade, para essa instrução. Fica aqui o nosso alerta, a nossa orientação a partir do texto bíblico, este mandamento que precisa ser reenfatizado nas nossas igrejas. Honrarás pai e mãe. Então, nós estamos já caminhando para a conclusão do nosso programa, o debate aqui na TV vai terminar por aqui, mas o debate continua, não é, pastor Fábio? Lá na Escola Bíblica Dominical, na congregação. Vamos convidar os nossos irmãos aí. É isso aí, meu querido telespectador. Todos os domingos, nas nossas congregações da Assembleia de Deus, nós temos Escola Bíblica Dominical. Não pense porque vai ser domingo de carnaval que a igreja vai fechar, não. Absolutamente. A igreja não tem nada a ver com carnaval. Nós vamos estar na igreja estudando a palavra de Deus. Se matricule na Escola Bíblica Dominical de uma de nossas congregações da Assembleia de Deus, da sua preferência, mais próximo da sua casa, e seja abençoado com o estudo da palavra de Deus. Muito bem, então lembre-se, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ficamos por aqui, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser.